Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho com você sobre gestão de equipe. Como que você faz estratégia, seja até mesmo de comissão, ou até mesmo de liderança, posicionamento. Como que você faz a sua equipe render mais, mesmo que você esteja num ambiente operacional, que às vezes no dia a dia você está fazendo várias coisas simultâneas e fica na correria. Então para você aprender isso daí, direto com a gente, acompanha aí. Qual que normalmente é o problema da estética automotiva? Primeiro, o dono faz tudo. É o cara que atende, que vende, que entrega serviço, que compra, que faz serviço, enfim, é o dono que faz tudo. O funcionário, na maioria das vezes, fica perdido porque ele não sabe o que ele deve fazer realmente. O dono fica sobrecarregado e tem baixo rendimento no geral aí no teu dia a dia da sua estética automotiva. E esse ciclo, ele acaba travando mesmo o dia a dia do seu negócio. Então o que eu vou passar para você aqui hoje? Algumas estratégias para você realmente saber delegar algumas coisas interessantes, saber conferir melhor as coisas que vai acontecer no seu dia a dia e que a gente faz. Por exemplo, vou mostrar aqui para eles hoje, quer ver? Ó? Olha os carros que tem nessa estética aqui hoje nossa. Ó, essa aqui é a nossa estética, a nossa linha de produção ali do lado. Aí aqui ó, tu vê os carros que estão fazendo serviço e concluindo. Aquele ali vai vitrificar agora, o Lucas está nele. Aqui o Felipe está finalizando o PPF com a Chequina. Aquele ali está pronto, ó. Estava só fazendo a última revisão que já vai embora também. Então, como que você às vezes consegue fazer coisas importantes, igual eu estou parando aqui para gravar esse vídeo para você, e a equipe continua produzindo? E aí eu deixei aqui anotado alguns pilares para eu não esquecer e realmente passar para você o passo a passo que eu fiz. Primeiro pilar é clareza. O funcionário tem que ter clareza do que fazer. Quer um exemplo prático aqui? Ó. O Felipe está fazendo esse carro aqui. Ó. Ele tem clareza do que está acontecendo. Ele está finalizando aqui agora o PPF que a gente fez aqui ó, nessa concha, nessa quina, fizemos na soleira, foi uma lavagem técnica. O Lucas também tem clareza. E o que também nos ajuda com clareza? Às vezes, quando o carro já entra, a gente tem um processo aqui ó, de imprimir a ordem de serviço. Nessa ordem de serviço já vem dando clareza para ele ó, do que ele precisa fazer, ó, kit de PPF mais vitrificação de 1 ano. Então ele sabe o que ele precisa fazer. Tá aqui, ó. Não precisa toda hora ficar me chamando, toda hora ficar me incomodando, toda hora... Não é porque, não é nem incômodo, né, vamos dizer assim, mas é porque se você tá com a cabeça pensando em alguma coisa, toda hora vir um funcionário te chamando, você não consegue às vezes produzir para coisa importante. Então, clareza do que ele precisa fazer, do que as coisas precisam acontecer, ele precisa ser treinado, fazer igual aqui, ó, tá colocando PPF nas quininhas. Inclusive, a gente tem curso de PPF na Wisdom Play, caso você queira aprender PPF essencial para quinas, conchas, soleira, a gente tem curso bem legal para você sobre isso. Segundo pilar, tem que ter padrão. O que é padrão, galera? Os seus funcionários têm que ser treinados. Então, tem que ter um padrão. Não adianta a lavagem do Lucas ser muito boa e a do Felipe não ser tão legal. Então, se um não é bom numa coisa e é bom em outra, o que eu tenho que fazer? Tem que treinar mais ele naquela função e, às vezes, saber colocar peças específicas. Por exemplo, se você coloca o Neymar no gol, não vai resolver o problema. Mas se você coloca ele na função de meia ali ofensiva, atacante, ele vai guardar. Então, com certeza você tem que ter essa clareza de aonde você posicionar o seu time e criar processos para fazer as coisas funcionar. Então, por exemplo, será que só eu fazendo polimento vai ficar bom? Tudo bem você ser o melhor polidor do seu negócio, da sua região, ser o cara mais específico, mas se você treinar bem alguém, agora vai ter alguém fazendo tão bem quanto o polimento, enquanto você atende um cliente, cria relacionamento, faz seu pós-venda, gerencia a equipe. Uma outra coisa importante também, vem cá que eu vou mostrar para eles, é você ter um acompanhamento. Não precisa ser muito forte, um acompanhamento um pouquinho mais leve do que está acontecendo. Tem aquela rampage, tem esse carro aqui, ó, tem esse BYD, tem aquele outro carro ali para entregar. Então, qual é o acompanhamento leve? Primeiro, tem uma lavagem, tem uma higienização. Então, às vezes, é você saber posicionar os seus funcionários. Por exemplo, nem todos os funcionários precisam fazer tudo, mas você precisa delegar. Por exemplo, se eu tenho um lá para vitrificar, eu pego o melhor funcionário que eu tenho para aquele serviço que faz melhor e mais rápido e posiciono lá. Se eu tenho aqui uma linha agora de produção, eu tenho as pessoas para fazer aqui a aspiração, entregar e fazer. Se eu tenho um acabamento, eu tenho que ter alguém para conferir, para revisar e entregar para o cliente. E durante muito tempo eu errei pra caramba nessa hora. Por quê? Porque simplesmente ficava uma bagunça, uma confusão e chegava problema onde, galera? No cliente. A única coisa que não pode chegar é no cliente. Pode um funcionário nosso errar, passar um pretinho, esquecer de passar aqui embaixo e não girar o carro? Pode. Pode acontecer de lavar o carro e ficar marca de água escorrendo? Pode. O que não pode é chegar no meu cliente. O que tem que alguém na equipe marrerar para que isso não aconteça. Então, quando eu coloco esse ponto de você ter um acompanhamento, é você garantir a qualidade, sabe? Ter um padrão, como eu falei no módulo anterior, e depois você garantir a qualidade para não chegar isso no cliente. E um outro passo que eu deixei aqui também é que a maioria das pessoas quer ter funcionário, quer que eles performam, mas não faz o mínimo pela equipe. Por exemplo, a pessoa contrata o funcionário, mas não passa da informalidade. Não registra o funcionário,
paga valor abaixo de um salário mínimo, a pessoa às vezes paga só por diário, e tá tudo bem às vezes você começar assim, tá no começo. Por mais que esteja um risco trabalhista para você, vai ver se você começou desse jeito, ok. Só que acontece, sabe o que pode acontecer? Com o tempo isso vira comum, e aí você, no dia que tá ruim, você libera esse cara para ficar em casa. Então você quer que ele tenha um compromisso com você, mas você não tem esse compromisso com ele, de garantir que todo dia ele vai ter trabalho, garantir que todo dia ele vai estar ali contigo. Então isso acaba limitando você, isso acaba realmente comprometendo o seu resultado, isso acaba deixando você um pouco, cara, você quer que tenha os melhores funcionários, mas você não faz o mínimo por ele. Então qual é a dica que eu dou? Cara, tem funcionário, você tem equipe, faça o mínimo por ele, registra a carteira desse cara. Você quer ser empresário? Jogue o jogo, entenda como que isso funciona. Então, se você não registra a carteira de alguém, esse cara não tem segurança. Então, você às vezes quer pagar comissão, você quer botar coisa para eles, mas você não fez o mínimo, que é botar um registro em carteira. Então, se forma uma contabilidade, como isso funciona. No meu município, por exemplo, tem algumas regras que às vezes no seu não tem. Aqui eu sou obrigado a pagar alimentação, então 400 e pouco reais de alimentação. O salário aqui vai, se eu não me engano, 1.600 e pouco, 1.700 e pouco de salário ali. Além disso, tem que pagar transporte. Enfim, tem algumas coisas sindical, coisa de plano família. Enfim, o meu gasto como funcionário aqui vai em média ali 2.700, 3.200 por mês, a depender de gastos provisionais. Às vezes você não tem esse custo e tá tudo bem. Você pode começar a tentar trabalhar algumas coisas mais variáveis ali. Aí as comissões que eu conheço que algumas pessoas fazem é comissão por trabalho. Por exemplo, um serviço de PPF assim, ó, cada aplicação eu vou dar 10 reais para você. Então, pum, beleza, ele tem um fixo mais variável. Tem gente que faz uma comissão sobre resultado da unidade. Olha, se a gente bater esse número aqui, eu vou distribuir tanto para cada um. Ó, se você fizer uma lavagem, a lavagem ela é 70 reais, 5 reais por lavagem, 2 reais por lavagem. Então, assim, aí você tem que ver a forma melhor para o seu negócio, porque assim como eu aqui na minha região, eu fico sufocado com os gastos fixos que o sindicato impõe pra gente. Então, às vezes eu não consigo trabalhar muito variável, mas às vezes tem muita gente na minha região mesmo, que também tem estética de lava rápido, que não paga esse mínimo, porque às vezes a pessoa foge e vai para informalidade. E tá tudo bem, cada um faz de acordo com o que prefere. E eu tô falando isso com você porque você que é empresário, você que tem um negócio, tem que botar isso na sua cabeça. Então, avalia a parte jurídica, avalia a parte contábil, porque o risco é você que assume. Então aqui, para eu não esquecer também que é o último, para você medir melhor a performance do seu negócio, como que você realmente estrutura mais, como que você realmente faz a sua empresa crescer mais, 3 indicadores legais para você acompanhar. Primeiro indicador, pontualidade na entrega. Então começa a acompanhar o seu funcionário, começa a dar um prazo para ele, para você ver o compromisso dele com pontualidade. Olha, esse cara tem que estar pronto hoje 5 horas. Então ver se a pontualidade dele vai acontecer, se ele vai estar compromissado. Então aqui, às vezes eu vejo realmente, quando tem uma boa liderança, que a pessoa às vezes, ela no almoço ela sai mais cedo e às vezes ela também volta mais cedo, porque ela sabe que é importante depois do almoço ela fazer tal serviço. Ou às vezes o almoço dela é 1h20, 1h15, eu vou tirar só 1 hora hoje porque eu preciso desenrolar aquele carro. Eu vou chegar mais cedo. Por conta própria ela decide ficar até mais tarde. Então eu vejo a pontualidade e o compromisso dela com a empresa. Outro pilar que você, ó, o trem aí, que é da região, sabe que tem um trem aí. O Cauê até falou assim, corta não, é vida real, aqui do lado tem um trem, sempre vai passar aqui e quando você estiver vendo às vezes alguma live minha, tu vai ver trem, tu vai ver aquilo outro, faz parte do negócio. Outra coisa, galera, retrabalho, isso é um indicador, se está tendo muito retrabalho de algum funcionário seu, 2 coisas, você tem que treinar esse cara, se você treinou, se você corrigiu, cara, está na hora de você ser mais decisivo com ele, porque se você treinou, se você passou o feedback, se você corrigiu, você vai estar sempre fazendo aquilo, então retrabalho é um problema para a estética automotiva, o cara já pagou, ele voltou, putz, vai ocupar seu tempo, tu vai ter que deixar de fazer um daqueles trabalhos lá, e aí vai te onerar. Então quando eu falo do retrabalho, sempre confira após, uma dica para você, vamos imaginar aqui, ó, esse carro aqui que fez um PPF, chega aí, Cauê, fez o PPF e aplicou aqui, ó. Tá imperceptível, acredito que vocês aí não devem nem perceber, que tem um PPF ali, tem um PPF aqui, tem um PPF aqui nas quininhas, beleza. Vamos imaginar que não ficou legal, aí eu vou olhar aqui e vou falar, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar só e refazer e tá tudo bem? Não, eu vou ver que tá difícil, eu vou chamar quem fez e falar assim, olha só, tá vendo aqui, ó, isso aqui não ficou legal, ó, isso aqui pode melhorar e tal, eu vou te mostrar aqui como que você deveria fazer. Então eu pego, aplico, mostro, tá vendo? Assim tá bom. A partir de agora, você mostrou para aquela tua equipe o que tá bom e o que não tá. E aí você sabe corrigir e apresentar algo legal para ele. Então esse índice de retrabalho, tome muito cuidado com ele. E a outra coisa que eu quero passar para vocês é tempo versus qualidade. Tem funcionário seu que vai ser muito rápido e entregar bem feito aquele trabalho. Então por que não você manter ele mais vezes naquela função? Um dos meus maiores erros era o seguinte, eu via a pessoa muito boa em certo tipo de serviço, já queria subir ela de nível para outras funções, sendo que na verdade ela virava um mau polidor,
um mau cara de vitrificação, uma pessoa que não fazia tão bem serviços técnicos. Então, se você tem um cara muito bom na parte rápida, ágil de serviço, por exemplo, lavar, higienizar, aspirar, coisas que realmente tem mais giro, por que não manter ele ali e melhorar ele naquela função? Isso foi um dos erros principais que eu cometi no meu negócio. Agora, se eu tenho um cara que ele é mais técnico, mais caprichoso, às vezes ele pode fazer uma lavagem muito devagar. E se eu botar ele no lavador, ele vai me dar trabalho, ele vai entregar o negócio bem feito, mas demorando muito e eu não tenho criatividade. Então, eu preciso dele numa coisa mais técnica. Tenha essa visão, seja estratégico. Fechou? Então, assim, esse foi o vídeo de hoje. O que eu mostrei para você de ordem de serviço nos carros, coisas assim, você consegue encontrar na plataforma Cera 100% disso. Você tem lá dentro controle de funcionários. Você pode liberar, por exemplo, quem abastece o meu sistema são meus funcionários. Por quê? Porque eu crio uma conta para eles limitando algumas coisas, financeira, dados assim relacionados que é um pouco mais sensível, mas eles que abastecem, eles que botam o carro na agenda, eles sabem o que está acontecendo, eles estão vendo como é que está o mês e eu vou direcionando e fazendo as coisas acontecer. Fechou? Isso é ser dono. Se você quiser realmente um sistema que te ajuda, criado de dono de negócio automotivo, para outro dono, pô. Então, a plataforma Cera vai te ajudar com isso e facilitar o seu dia a dia. Fechou? Espero vocês na próxima. Segue o nosso canal para aprender muito mais sobre estética automotiva, gestão de negócios, crescer a sua empresa e até a próxima.